era do videogame. Nas últimas décadas, o videogame entrou em um novo domínio com toda a força: a terceira dimensão. O poder do videogame está na capacidade de mergulhar as pessoas num mundo diferente. A maior mudança dos videogames foi a transição dos gráficos bidimensionais para os tridimensionais. Eu acho que o objetivo final que todos queremos ver é o holodeck de Jornada nas Estrelas, onde é possível construir um ambiente completo. Você mergulha de verdade naquilo. Mas antes de os jogadores terem chance de mergulhar nestes mundos tridimensionais, tiveram de sobreviver aos anos 80. Naquela época, o mundo 3D era um terreno rudimentar de linhas verdes, chamadas vetores. O primeiro game a usar essa tecnologia foi o Battlezone da Atari. Todos os outros jogos da época envolviam deslocamentos em duas dimensões, como o Pac-Man, em que o jogador controlava os movimentos como se estivesse observando do alto. Era como olhar um rato no labirinto, mas o Battlezone mostrava o ponto de vista da pessoa que atirava. De uma certa forma, ele inaugurou o tiro em primeira pessoa. O jogo tinha muitos admiradores, inclusive o exército norte-americano. Representantes do exército procuraram a Atari para dizer que tinham gostado do Battlezone. Perguntaram se era possível criar um protótipo para ser usado em treinamentos de verdade, com um novo tipo de veículo que depois seria integrado à infantaria blindada Bradley. Os militares começaram a dar valor ao videogame. Eles reconheceram o potencial do Battlezone e viram que os videogames não eram simples brinquedos. Como envolvia modelagem, essa mesma modelagem usada para entreter poderia ser modificada e usada para ensinar as coisas. A tecnologia 3D do videogame daria mais um grande salto graças a George Lucas. A recém-fundada LucasArts produziu um videogame que finalmente seria capaz de dar asas ao ponto de vista em primeira pessoa. Atenção, piloto, você está entrando na paisagem insólita de Fractalus. Rescue on Fractalus, daí vem o nome, foi um dos primeiros jogos a gerar essa experiência tridimensional através de fractais. Fractal é um algoritmo recursivo, uma equação matemática encontrada na natureza. Foi uma maneira de dar a ilusão de profundidade à figura simples. Explore todos os vales, colinas e canyons à procura de espaços estreitos para pilotar e teste a sua capacidade em curvas perigosas. Os fractais foram revolucionários. Mas não fosse a habilidade de Lucas em prever as tendências do entretenimento, Rescue on Fractalus poderia ter sido um game muito diferente de se jogar. Quando mostramos pela primeira vez a George Lucas, ele jogou um pouco, testou e disse, bom, por que não tem botão de tiro? É uma opção de estilo ou é uma opção filosófica? Eu respondi que não era estilo, era filosófica. Eu queria mesmo, era um game sem violência que não tivesse tiros. Ele disse, não, quero com tiro. Nave mãe para a raposa do espaço, voltamos ao seu setor. Apesar de os fractais e gráficos vetoriais não serem capazes de concretizar todos os desejos dos designers de jogo, o videogame 3D daria um salto gigante na década de 90, graças a um microcomputador. As CPUs já haviam chegado a um ponto em que se podia desenhar muita coisa na tela. Isso interessava aos games. Ninguém queria mais saber de 2D. Nos anos 90 surgiram novas ferramentas. Havia processadores especializados que faziam cálculos com números de ponto flutuante e podiam calcular como a luz interfere em um ambiente. Mas a história da simulação começou muito antes do microcomputador existir. Em 1929, Edwin Link, ex-operário de uma fábrica de pianos, construiu uma máquina que parecia uma aeronave em miniatura, capaz de imitar as acrobacias de aviões reais. Ele a chamou de Link Trainer. Your early lessons will be in a nice, comfortable indoor gadget called a Link Trainer, which never leaves the ground. Through the headphones, you'll receive instruction while you're learning to juggle with the controls. No início foi considerado um brinquedo. Mas quando o mundo começou a se armar para a Segunda Guerra Mundial no final da década de 30, encomendas do simulador Link chegaram de várias partes do mundo. Forças armadas do mundo inteiro recorreram à tecnologia da simulação por necessidade.
O custo de treinar pilotos em simuladores é mais baixo do que em aviões reais. E durante a Segunda Guerra Mundial era preciso treinar muitos pilotos num curto espaço de tempo. Por isso, a tecnologia do simulador de voo teve um grande impulso na época. Estes primeiros simuladores eram em grande parte mecânicos e apesar de Edwin Link ter preparado o terreno para uma indústria que se tornaria multibilionária, foi a série Flight Simulator da Microsoft, iniciada em 1980, que levou a simulação de voo em 3D para os computadores domésticos. Os estúdios da Microsoft se desenvolveram com o Flight Simulator, o primeiro simulador de voo, que aproveitou a capacidade dos PCs da época para proporcionar a experiência de voar. Hoje em dia, a gente pode até achar graça do visual do jogo, mas certamente naquela época era tecnologia de ponta. This software program puts you at the controls of the most realistic flight experience this side of FAA certification. Na época eram 16 cores na tela. Acho que dava para escolher entre 2 aeronaves, 5 cenários de voo e mais ou menos 80 aeroportos. Era muito limitado se compararmos ao que existe hoje. Tecnologia 3D em videogame e jogos de tiro em primeira pessoa tornaram-se sinônimos de treinamento, profissão e recrutamento militares. Mas o Ocidente não é a única parte do mundo que se adapta aos novos aplicativos. Depois do 11 de setembro, foi revelado que alguns terroristas que participaram do atentado haviam treinado com o simulador de voo da Microsoft. E começou a surgir a ideia de que, se os jogos fazem parte do sistema de treinamento militar e estão à disposição de todos, o que acontece quando esse conhecimento se torna democratizado? Em 2002, a empresa síria Dal Al-Fakir desenvolveu um jogo chamado Under Siege, uma reconstituição da primeira intifada, porém do ponto de vista dos palestinos. Eles argumentaram que muitos jovens árabes adoravam jogar videogame, mas detestavam o fato de jogar na pele de americanos que combatiam árabes como inimigo. Contrariando as tendências atuais, a Suécia é um país que está tentando diminuir as tensões com o game Foreign Ground. Patrocinado pelo Departamento de Defesa sueco, o jogo tenta defender a paz internacional, ensinando aos soldados técnicas não violentas como a negociação, em vez de se basear em habilidades de combate. Muita gente me pergunta por que os games têm sempre tantas armas, tanta violência. Eu acho que é porque as armas são uma maneira visceral de interatividade, de interação instantânea. Foreign Ground parece mais um simulador para treinamento do que um videogame. Os norte-americanos também estão começando a descobrir um potencial nesta mídia que vai além das aplicações militares. Os mesmos grupos que aprenderam muito sobre a tecnologia de jogos para desenvolver a America's Army, agora estão pesquisando como usar games e mundos virtuais para tratar a síndrome do estresse pós-traumático, entre outras aplicações importantes. O Dr. Albert Skip Rizzo, diretor do Laboratório de Ambientes Virtuais da Universidade do Sul da Califórnia, está ajudando a desbravar este campo relativamente novo. O transtorno do estresse pós-traumático, ou TEPT, é uma resposta a um evento traumático. Pode ser qualquer coisa que traumatize uma pessoa além dos limites de uma experiência humana normal. O Dr. Rizzo usa sessões de exposição à realidade virtual que incorporam tecnologia tridimensional para ajudar veteranos de guerra a superar o estresse pós-traumático. Depois de umas 10 ou 12 sessões de terapia de exposição, você pede gradualmente para a pessoa reviver a experiência através da imaginação ou da realidade virtual, até que elas acabem se acostumando. É uma sessão típica onde o paciente usa um capacete de imersão em realidade virtual. Isso coloca o monitor do computador diante dos olhos. Então, quando a pessoa vira a cabeça, a cena acompanha o movimento. Os terapeutas sentam-se com os pacientes que usam capacetes para mergulhar nas mesmas paisagens tridimensionais que os assustaram. Somente o terapeuta pode controlar a intensidade. A gente começa com os níveis mais baixos de exposição. Começa bem devagar, em um nível que a pessoa consiga aguentar. Só depois que o paciente se ajustou ao ambiente de exposição mais elementar, a gente pode adicionar, por exemplo, o som de uma bomba. A terapia de exposição através do uso de videogames em 3D tem aplicações que vão além da síndrome do estresse pós-traumático. Desde que foi implantada em 1997 para tratar veteranos da Guerra do Vietnã, a terapia de exposição por meio da realidade virtual já é usada para muitos outros propósitos. Já foi aplicada na experiência do World Trade Center e já aplicaram também para acidentes automotivos e para outras situações de combate na Europa. Os psicólogos não são os únicos a tentar tornar o mundo um lugar melhor. Games for Change, um grupo de artistas que tenta resolver problemas complexos por meio do videogame, também está utilizando a tecnologia de maneira inovadora. Geralmente isso significa que os jogos podem ser utilizados
para propósitos que vão além do entretenimento. Azi Burak, ex-oficial de inteligência do Exército de Israel, e seu sócio Eric Brown criaram um game decisivo que nasceu da filosofia do grupo Games for Change. O Peacemaker é uma simulação estratégica do conflito Israel-Palestina. O importante é que você pode jogar dos dois lados, como presidente da Palestina ou primeiro-ministro de Israel. É um game de simulação. Nós criamos um jogo restrito que só permite fazer o que um líder faria. A explosão das tecnologias 3D deve grande parte de sua história às Forças Armadas. E, por sua vez, os jogos de tiro em primeira pessoa permitiram avanços em simulações militares em todo o mundo. Mas enquanto o futuro da guerra marcha adiante, percebemos que ela pode ficar mais parecida com os videogames do que nós imaginamos.